Silvia Bravanel acerta quando diz que não há salvador da pátria na TV? Vale Tudo erra com Odete Roitman, amada pelo público? Como os autores escolhem os títulos das novelas? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vanucci Responde, um espaço onde você faz a pergunta e a gente conversa sobre televisão. Perguntas que você sabe, manda lá através das minhas redes sociais ou no espaço reservado aos comentários, aqui embaixo. Só você deixar ali a sua pergunta, o seu comentário. 3 vezes por semana tem o Vanucci Responde, 2 vezes por semana tem o direct do Vanucci, onde aí não é pergunta, você traz a sua opinião sobre um tema, a gente constrói isso e faz um diálogo, né? A minha opinião, a sua opinião, e aí a gente chega em uma boa discussão. Bom, vamos à primeira pergunta deste episódio, que é do Storm Fox 88. Ele diz: Vanucci, por que as logos das emissoras na TV ficam transparentes fora do ao vivo? Em outras TVs pelo mundo estão sempre acesas. Por que não mudam isso? Storm Fox, eu acho que foi uma opção brasileira aqui de como a coisa começou a fazer. Eu gosto do jeitinho que tá, porque senão eu acho que ela fica muito forçada ali, né? Fica o tempo todo aparente. É só um registrozinho, né? Você deixa ali uma marquinha, né? Para saber que aquela imagem é da Globo. Na verdade, da Globo, da SBT, da Record, enfim. Esse carimbinho vai lá justamente para você não ficar usando tanta imagem, né? É uma questão de direito autoral também, né? De você garantir que não vão trocar a sua imagem, não vão roubar a sua imagem. Próxima pergunta é do Arthur Furtado. Ele fala o seguinte: Vanucci, quem escolhe as músicas instrumentais das novelas? Ficam num banco de músicas para serem reaproveitáveis? Arthur, tem duas formas da gente analisar isso, 2 caminhos, né? Primeiro é aquela forma instrumental das músicas que foram escolhidas como tema de novela. Então, você tem lá a versão cantada, você tem uma versão instrumental, às vezes só para você lembrar, né, que é o tema daquele personagem, daquele casal, né? Fica ali instrumental. E aí é um diretor musical que escolhe, que coloca tudo aquilo lá e o editor segue as marcações de onde tem que entrar a trilha sonora. Mas existem outras trilhas, outras músicas, que são aquelas trilhas que a gente fala que são trilhas livres, né? Que não tem direito autoral ou foram produzidas pela própria emissora para que estejam lá. Aí fica num banco. Aí você tem lá, preciso de uma trilha de emoção. Lá, uma trilha de romance, preciso de uma trilha de corrida, preciso de uma... Você busca, né, e você tem um banco à sua disposição. Claro que algumas, né, eles falam assim, essa aqui é trilha exclusiva para o jornalismo. Aí só o jornalismo vai usar. Dentro do jornalismo, você pode criar uma trilha exclusiva para determinados programas. Você tem uma trilha só para o entretenimento. E aí você... E se tem alguma encomenda muito especial de um programa ou de uma novela para falar, essa aqui é uma opção artística que eu quero usar, é um efeito que eu quero usar, aí fica exclusivo para aquela novela. Mas geralmente, né, as emissoras produzem, tem as próprias produtoras, editoras musicais dentro, e aí esse direito autoral fica mais fácil, mais barato também do que você ficar comprando essas trilhas o tempo todo. Vamos para mais uma pergunta, William Dias, que diz o seguinte: Vanucci, essa aproximação da família Silva significa algo ou apenas um convite para o Passa ou Repassa? William, a princípio, porque todo mundo viu ali, né, era Elaine e a Luciana, mãe contra mãe, com seus filhos ali no Passo a Repasso, uma ideia muito bacana para comemorar o Dia das Mães, de pessoas que são amigas. As duas são amigas e os maridos, né? Faustão e César Filho também são amigos, né? Pode ser uma aproximação? Pode ser uma aproximação, mas desde lá da época que o João participou do Teleton, houve já uma aproximação, um olhar para ele. Não precisa levar ele para o Passo a Repasso ou para testar. Mas é legal você ter, né, muito até pelo João, essa divulgação dele estar na Band, fazer o programa dele, mas poder participar da Virgínia, poder participar do Passo a Repassa ou de outros programas. Que seja boa essa troca, né? Que essa troca possa ocorrer cada vez mais, né? Tem cara de SBT? Acho que tem. Dá para fazer ali um bom conteúdo. Tem que pensar num conteúdo bem popular ali para fazer. Hoje eu recebi umas 2 mensagens, né? Perguntando, né? De domingo para cá, né? Perguntando, mas Vanucci, significa? Porque o Bate participou do Passo a Repassa, foi contratado. Ana Furtado participou, falaram do nome dela. Pode ser, mas eu participei.
do Passo a Repasso não aconteceu absolutamente nada. Wesley Machado diz o seguinte: Vanucci, como os autores escolhem os títulos das novelas? Muitas vezes eles são títulos das músicas de abertura. Eles escolhem antes ou depois da definição da música de abertura. A escolha de um título de novela é bem difícil, né? Primeiro, assim, o autor geralmente escolhe o título a partir da história que ele está contando, né? Então ele fala assim: olha, eu quero fazer uma história que vai falar sobre um quadro chamado Três Graças, uma obra de arte que vai ser roubada e que as pessoas vão... Aí tá lá. Você vai, né? E aí você pode encomendar para um autor, né? Ó, que gostaria que fizesse uma novela, uma música assim. Durante muito tempo, né? Durante muito tempo existiu realmente isso de você fazer encomenda, né? Então, ó, estamos fazendo uma adaptação de Gabriela. Pode fazer uma música para Gabriela? Você entregava as trilhas sonoras. Pantanal tem uma trilha, né, na manchete toda especial. Várias obras, né? Você cria primeiro, mostra essa sinopse para grandes compositores. Rita Lee fez muita abertura de novela a partir da sinopse que ela recebia. E muitas vezes você também pode fazer uma título de novela a partir da música, né? Então, assim, Mania de Você, um exemplo, tem a música que foi usada para lá, mas o termo Mania de Você, o título, tinha tudo a ver com a história que ele estava contando. Todos tinham mania de você no outro, né? Então, também às vezes tem isso. E muitas vezes um autor coloca um título, ele é provisório, porque aí o marketing vai entrar, vai ver se esse título não tem registro. Se é um título de música, você vai pedir autorização. Enfim, tem toda uma questão ali que envolve. A parte mais difícil não é escolher elenco, não. A parte mais difícil é escolher o tema de música. Danilo de Almeida Henriques faz a próxima pergunta. Será que o tiro saiu pela culatra? Ao invés de ser odiado, Odete Roitman está sendo amada pelos telespectadores? Danilo, que bom, né? É bom quando você tem um vilão que não fica só naquela coisa do vilão caricato que você vai ficar odiando, né? Se tiver esse amor e ódio, isso significa que o personagem conquistou o telespectador, que cumpriu o seu papel. Gosto muito dessa ideia e acho que se gosta muito dela, né? Estão gostando da Odete Roitman pela interpretação da Débora Bloch, que está muito bem ali, e também porque a Odete fala algumas coisas que algumas pessoas gostariam de falar, né? Ou fala umas verdades, né, em relação aos filhos ali, quando fala, esse aqui, você ficar na praia, nunca vai ser diretor de empresa. Ou a Heleninha, é uma adolescente de 40 anos, está na hora de assumir as responsabilidades. Então, assim, muitas vezes tem essa identificação, né? Mas estão amando. Acho que é um bom sinal. É um bom sinal. Vamos ver quando a Odete Roitman morrer. E será que vão torcer para ela não morrer, mudar isso? A última pergunta deste episódio é do Marcelo Santana. Ele fala o seguinte: Vanucci, a Silvia Bravanel falou que é mais do mesmo investir no The Voice, que foi da Globo com direção do Boninho. A gente sabe que o formato estava desgastado, com repercussão e audiência caindo. Sabemos também que tem muita coisa do Boninho que não deu certo na Globo. Até o último programa dele, Estrela da Casa, não deu certo. Será que a Silvia está certa e Boninho não é mais o salvador da pátria? Sinto o SBT bagunçado. Marcelo, é muito interessante toda essa colocação que a Silvia trouxe. Eu acho que realmente, quando ela fala assim, ó, Boninho não é o salvador da pátria, não é que ela esteja atacando o Boninho, falando, não é ele que é o bom profissional, não existem salvadores da pátria. O que existe é trabalho. É você pegar um bom produto e testar. É isso que ela falou, e é isso que falta para o SBT neste momento, né? Vamos ver o que vem de grade agora, né? Porque quando você testa, quando você aposta em alguma coisa, você tem chances de conquistar o telespectador. E não é simplesmente o formato do adversário que, quando você fizer, vai dar resultado, né? O Ídolos, né, começou no SBT com um formato e depois passou para a Record, né? A Record fez ali algumas temporadas, mas eu acho que o que repercutiu muito tinha sido também o do SBT, aquela primeira fase. Não que o da Record não tivesse repercutido. Mas não seria só por isso que daria audiência, mas pelo conjunto da obra, pelas modificações que foram feitas, pelo que se entregou, pelos participantes, pela edição. Tinha uma série de coisas. E pela parceria que aconteceu ali, né, da Endemol com a Record. E agora existe uma parceria também para se fazer o The Voice.
não significa que vai dar os 15 pontos que estava dando lá, né, em crise na Globo. Acho que vai ser uma construção, mais um programa, né? Mas eu concordo com ela, não existem salvadores da pátria em canto nenhum. Tudo depende de muito trabalho e tudo depende de um trabalho coletivo, principalmente coletivo, quando todos querem caminhar para o mesmo lugar. Televisão, infelizmente, muitas vezes você tem vaidades, né? Tem diretor que quer ser mais importante do que a própria empresa, né? E o que vale é a entrega final para o seu telespectador. Bom, este é mais um episódio do Vanucci Responde. Que bom que você esteve aqui com a gente. Mande suas perguntas através das minhas redes sociais. Mande também os seus comentários. Pode ser aqui, ó, embaixo, no espaço reservado aos comentários deste vídeo. Curta, compartilhe, faça sua inscrição. Se quiser ser um membro, será muito bom. Me ajude a aumentar o número de seguidores para a gente levar esse conteúdo e muitos outros a um número muito maior de pessoas. Beijo, até mais. Tchau, tchau.